Cara, o corpo do Zaraki simplesmente não aguentou o poder da própria Bankai, e agora com ele fora de combate, alguém precisava assumir a luta contra o Gerard. Então finalmente chega a hora do Hitsugaya entrar em ação. Nesse momento, a última pétala da sua Bankai desaparece, e o seu corpo começa a mudar. Aquele garoto que todo mundo conhecia desaparece, e agora, bem diante do Gerard, estava a nova forma adulta do Hitsugaya. E o mais impressionante é que ele mesmo admite que aquele poder ainda não tinha alcançado o seu potencial máximo, mas talvez já fosse suficiente para mudar completamente o rumo da batalha. O Gerard olha pra ele e parece confuso, sem perceber que o capitão tinha acabado de se transformar num homem adulto. Mas assim que ele entende o que aconteceu, ele já abre um sorriso enorme, e ao invés de se preocupar, ele fica ainda mais animado. Logo em seguida, ele avança e desfere um golpe gigantesco com a sua espada, só que o Hitsugaya desvia sem dificuldade nenhuma. No mesmo instante, o Gerard lança seu escudo na direção dele, mas o capitão reage imediatamente. Aquele escudo é congelado no ar antes mesmo de alcançar o seu alvo. O Gerard então avança mais uma vez para atacar com a sua espada, só que dessa vez, o Hitsugaya responde com um único golpe, e a espada simplesmente é congelada e cortada ao meio na mesma hora. Que o Gerard vê isso, ele fica completamente animado, porque a sua habilidade ia ser ativada. Só que dessa vez não acontece absolutamente nada, e o motivo é assustador. O gelo do Hitsugaya conseguiu congelar completamente o poder daquela espada. Quando o Gerard percebe isso, ele já muda de estratégia imediatamente. Se ele não podia atacar com armas físicas, então ele usa o puro poder espiritual. Mas já era tarde demais, porque num piscar de olhos, antes mesmo que o Gerard pudesse atacar com aquela flecha, ele acabou sendo completamente envolvido pelo gelo. Naquela forma adulta, o Hitsugaya tinha alcançado um nível de poder muito absurdo, e agora ele podia congelar absolutamente tudo, qualquer coisa, em apenas 4 segundos. Hitsugaya tinha congelado completamente o Gerard, e parecia que eles finalmente tinham encontrado uma forma de derrotar aquele monstro. Mas a esperança dura muito pouco, porque o gelo começa a se quebrar, e no instante seguinte, uma mão gigantesca avança e segura o Hitsugaya no ar. O Gerard simplesmente tinha escapado, e aquilo deixa todo mundo em choque. Afinal, o capitão tinha acabado de congelar o corpo dele inteiro, mas aquele poder do milagre já estava num nível completamente absurdo. O Gerard estava usando tanto hack que nem parecia que ligava para as regras do mundo, e agora, segurando o Hitsugaya na sua mão, ele decide acabar com tudo isso de uma só vez. Só que antes dele conseguir esmagar o capitão, o seu corpo começa a perder o equilíbrio. Aquele gigante despenca no chão, e quando todo mundo olha para baixo, o responsável era simplesmente o Zaraki. Mesmo depois da própria Bankai destruir o seu corpo, e mesmo depois dele perder um braço, ele ainda tinha voltado para a luta. O Gerard até tenta reagir, mas naquele momento, algo começa a se espalhar pelo seu rosto. Simplesmente era gelo, e cada vez mais gelo. Isso porque ele não deveria ter tocado no Hitsugaya daquela forma, e agora ele tá sofrendo as consequências. Antes que ele consiga entender o que tá acontecendo, o céu começa a ficar escuro, uma pressão espiritual toma conta do campo de batalha, e então, simplesmente, o Byakuya surge bem atrás dele, e sem dar qualquer chance de reação, ele ativa o seu Senkei. No mesmo instante, milhares de lâminas cercam Gerard, e então uma chuva de espadas despenca brutalmente no rosto daquele gigante, deletando ele completamente. Mano, o Hitsugaya acabou de congelar completamente o Gerard, e antes que o Quincy pudesse reagir, o Byakuya aproveita a oportunidade. Milhares de lâminas avançam de uma vez só, e a cabeça do Gerard simplesmente é deletada. Por alguns segundos, parecia que finalmente tudo tinha acabado. Aquele corpo gigantesco começa a desmoronar, e enquanto isso, o Hitsugaya começa a demonstrar um cansaço gigantesco. Aquela forma adulta estava cobrando um preço muito alto para ele, mas antes mesmo dele perder suas forças de vez, o Byakuya aparece bem do seu lado e ajuda ele a ficar de pé. Só que eles não têm nem tempo para comemorar. Uma pressão espiritual monstruosa explode pelo campo de batalha, e aí aqueles dois capitães congelam. Quando eles olham para cima, eles veem o pior cenário possível. Simplesmente era o Gerard mais uma vez, só que agora ainda maior e ainda mais forte. Só que então a cena corta completamente e vemos algo impossível acontecendo. Simplesmente era o Ichigo desferindo um golpe mortal contra o Yurrabarra. Só que aquilo não era a realidade, era apenas uma visão, ou melhor, mais uma das visões do próprio Yurrabarra. E aí o Rei Queen se desperta daquele futuro que acabou de observar, imediatamente com um sorriso no seu rosto, como se tivesse acabado de confirmar exatamente o que ele queria. A cena então muda mais uma vez e voltamos para a luta do Ishida contra o Jugran. O Ishida provoca porque o Jugran não conseguiu vencer ele até o nascer do sol. Só que o problema é que ele não estava em posição de provocar. O Ishida tinha apanhado bastante, ele estava muito destruído. Simplesmente ele tinha levado uma surra absurda. E aí quando olhamos para o Jugran, ele não parece nem um pouco preocupado com aquelas provocações. Muito pelo contrário, ele simplesmente retira sua espada e se prepara para continuar a luta. E o pior é que existia uma coisa que o Ishida não podia esquecer. O Jugran era muito mais perigoso, lutando sem os poderes do Yurrabarra.
Cara, o Ishida tava provocando o Jugran, mas a resposta dele foi simplesmente sacar sua espada. E isso era um problema enorme, porque o Jugran sempre foi mais perigoso, lutando sem os poderes do Yhwach. Com o único movimento da sua lâmina, uma onda gigantesca de energia é criada e dispara diretamente contra a direção do Ishida. Só que antes da gente poder ver o resultado daquele ataque, a cena muda mais uma vez, e agora o foco volta pro Ichigo e para Orihime. Os dois finalmente chegaram bem na porta do castelo Yhwach. No instante que eles se aproximam, eles sentem uma pressão espiritual esmagadora vindo de lá de dentro. E aí a expressão dos dois muda na mesma hora. Mas antes dele abrir a porta, ele faz um pedido por Orihime. Ele quer que ela fique na defesa e lute bem ao lado dele, porque 2 contra 1 atacando Yhwach seria meio injusto. E aí é que ela fala, já mexe completamente com Orihime. O rosto dela fica meio corado e um brilho aparece nos seus olhos, porque naquele momento ela percebe 2 coisas. O Ichigo confia nela e também se preocupa com ela. E aí, enquanto ela observa as costas dele, várias lembranças começam a aparecer pela sua cabeça. Ela se lembra de quando o Ichigo ganhou seus poderes, depois de todas as vezes que ele enfrentou inimigos muito mais fortes do que ele para proteger as pessoas que eram importantes, e também de toda aquela busca por mais poder, sempre seguindo em frente e não importando o tamanho do obstáculo. Por isso, enquanto ela observa o Ichigo caminhando até a porta, o seu coração começa a se encher de alegria. Assim que o Ichigo abre a porta e entra, ele dá de cara com o Yhwach sentado calmamente no seu trono, como se estivesse esperando por aquele momento desde o início. E com um sorriso no seu rosto, o Rei Quincy observa aquele que ele chama de Filho das Trevas. Cara, o Ichigo e Orihime finalmente chegaram até a escadaria, que leva direto pro Rei Quincy, e como já era de se esperar, Yhwach já tava esperando por eles. Mas antes da gente ver esse encontro acontecer, a cena corta para outro campo de batalha. O Ren e a Rukia finalmente estavam chegando, até onde o Byakuya e o Hitsugaya estavam lutando. Só que assim que eles pisam ali, um monte de ataques cai em cima dos dois. E o motivo aparece na mesma hora, simplesmente era o Gerard, gigantesco. O cara tava tão absurdo que os dois ficam ali olhando para ele sem acreditar no que eles estão vendo. E aí o Hitsugaya aparece imediatamente, e avisa que o inimigo é extremamente perigoso. Mas a reação que o Renji tem agora é a mais aleatória possível, porque por alguns segundos ele realmente acredita que aquele Hitsugaya grande é o irmão mais velho do Hitsugaya. Só que aquele momento leve acaba bem rápido, porque uma nova pressão espiritual toma conta de todo o ambiente. E dessa vez ela vinha do lugar mais alto do palácio, justamente de onde o Ichigo tava. E aí a atenção de todo mundo acaba voltando pra lá. Então vemos o Ichigo caminhando calmamente na direção do Yhwach. Mesmo sem sacar sua espada, não existia nenhuma abertura na postura dele. Era foco total. E isso já fez até mesmo o Yhwach sorrir, porque diante dele estava um Ichigo que finalmente tinha alcançado o auge do seu próprio poder, tanto que até o próprio Rei Quincy começa a brincar, dizendo que poderia tentar adivinhar de qual lado vem o primeiro golpe do Ichigo. Só que o que acontece é que o Yhwach estava subestimando ele, porque ele não estava usando nem mesmo seus poderes para enxergar o futuro, ele só estava provocando. Mas aí a conversa começa a tomar um rumo meio estranho ali. Do nada o Yhwach afirma que é o pai do Ichigo, e aí quando o Ichigo escuta aquilo, ele tenta manter sua calma, e ele responde que o verdadeiro pai dele é o Isshin. Só que o Yhwach continua. Segundo ele, o Isshin foi apenas o pai substituto, e o Ichigo já deveria entender de onde veio seu verdadeiro poder. Só que nessa hora, a paciência do Ichigo acaba completamente, porque pra ele tinha uma linha que o Yhwach não podia cruzar. E aí o Ichigo já grita que aquele homem não pode se chamar de pai de ninguém, ainda mais depois de tudo que ele fez pra sua família. Só que vê naquela reação o Yhwach sorrir, e responde o Ichigo dizendo que ele é apenas um menino petulante. E foi bem nesse momento que o Ichigo finalmente decidiu parar de conversar. Depois do Ichigo ouvir o Yhwach falar sobre sua família, ele simplesmente perde sua paciência, e sem dizer mais nada, ele saca sua espada. Na mesma hora, uma quantidade absurda de Reiatsu começa a escapar do seu corpo. Sem perder tempo, num piscar de olhos, ele avança a toda velocidade. Ele já abre a luta, fazendo o ambiente tremer, e aí lança um Getsuga Tensho. A onda de energia dispara diretamente contra o Yhwach. Só que o Rei Quincy nem se mexe. Uma energia escura surge bem na frente dele e bloqueia completamente o ataque. E o pior é que aquela mesma energia muda a direção de volta contra o próprio Ichigo. Mas pra sorte dele, a Orihime já estava preparada. Um escudo dela aparece imediatamente e intercepta o ataque. Mas não para por aí. Mais projéteis começam a avançar na direção dos dois. Só que dessa vez o Ichigo reage. Ele corta ataque após ataque, enquanto continua avançando sem recuar e sem diminuir a sua velocidade. O objetivo dele era chegar até o Yhwach a qualquer custo. Até que alguns instantes depois ele consegue e os dois ficam finalmente cara a cara. Só que ao invés de demonstrar qualquer preocupação, o Yhwach apenas continua sorrindo e provocando ainda mais o Ichigo. Como se aquela batalha toda não passasse de uma brincadeira. E então mais uma vez, aquela energia negra se acumula ao redor dele. E então antes que o Ichigo pudesse responder, um ataque explode. E o ataque acerta ele em cheio, lançando o Ichigo violentamente contra a parede. Por alguns segundos, tudo que dá pra ouvir é Orihime gritando. E então finalmente, o Yhwach se levanta do seu trono, sem pressa nenhuma. Até agora, o Yhwach só tava brincando. E ele se levantou pra poder brincar um pouco mais a sério.
Cara, depois de ser provocado sem parar pelo Yurabara, o Ichigo finalmente perde a calma. E aí lança o Getsuga Tenshou bem na boca dele. Mas aquilo acaba não resolvendo nada. E ele acaba sendo lançado contra a parede. E sem perceber, ele acabou dando exatamente o que o Rei Quincy queria. Uma chance de mostrar o seu verdadeiro poder. Uma energia sombria começa a envolver o Yurabara. E a presença dele fica ainda mais assustadora. Enquanto isso, a fumaça começa a se dissipar do outro lado da sala. E o Ichigo já tá de pé de novo. E dessa vez, o olhar dele tá completamente diferente. Não tinha nenhuma hesitação, não tinha nenhum medo, somente foco. Só que agora, ele tá tão concentrado em alcançar o Yurabara que ele praticamente ignora a presença do Orihime. Enquanto avança, um ataque passa raspando pelo seu rosto, mas o Ichigo continua correndo, como se ele nem mesmo tivesse percebido. O Yurabara observa aquilo e apenas sorri, porque para ele, o Ichigo tava ficando cada vez mais descuidado, cada vez mais dominado pelas suas próprias emoções. E então vem outro golpe na direção dele, só que dessa vez acerta em cheio bem na boca, mas nem mesmo isso faz ele parar. O Ichigo continua avançando, de novo, como se a única coisa que existisse naquele lugar fosse o próprio Yurabara. E isso deixa o Rei Quincy ainda mais satisfeito, porque ele não tá com nenhuma pressa de acabar com aquela luta, muito pelo contrário, ele quer aproveitar cada segundo daquele momento, ele quer ver até onde o Ichigo pode ir. Cara, enquanto o Ichigo estava enfrentando Yurabara, a situação nos outros campos de batalha também estava mudando. A Hulk e o Range também tentavam avançar para ajudar, só que o Gerard simplesmente bloqueava qualquer possibilidade, usando aquela sua mão gigantesca. Antes que os dois pudessem fazer qualquer coisa, o Byakuya aparece e salva aqueles dois daquele ataque. Então ele dá uma ordem direta, os dois devem seguir em frente e ajudar o Ichigo. Logo de cara, eles até tentam recusar, mas quando descobrem que o Gerard está no nível bem próximo do próprio Yurabara, a conversa muda completamente. A Hulk ainda acaba hesitando, só que o Byakuya insiste para ela. Ele não precisa dos dois ali, e eles vão ser muito mais úteis ao lado do Ichigo. E aí, sem escolha, a Hulk e o Range apenas agradecem pela sinceridade e partem em direção ao palácio. Quando o Byakuya retorna para a batalha, o Hitsugaya faz uma pergunta: será que mandar os dois embora realmente foi a decisão certa? O Hitsugaya relembra sobre o que aprenderam na Academia de Artes Espirituais, sobre proteger os companheiros, proteger os inocentes e arriscar a própria vida quando for necessário. Mas pra Hulk e pro Range, ele é mais do que isso, eles são melhores amigos. Acabou que eles deixaram aqueles dois seguirem em frente, sabendo de todos os riscos, mas no fim, eles acabam concordando, porque ficar ao lado do Ichigo e lutar ao lado dele é exatamente onde eles deveriam estar. A cena então corta mais uma vez, e agora vemos o Ishida caído bem nos pés do Jugran. Mesmo depois de tudo que aconteceu, o Jugran ainda não consegue entender uma coisa, porque o Ishida tá disposto a arriscar sua própria vida por pessoas que nem pertencem à sua raça. E aí lentamente, o Ishida tenta ficar de pé, ele cria mais uma vez seu arco espiritual, só que ele nem consegue responder aquela pergunta, porque a essa altura, ele não tá mais lutando por lógica, e nem mesmo por orgulho, ele apenas tá seguindo o que ele acredita ser o certo. Depois a cena muda mais uma vez, e do nada uma moeda é lançada pro alto. De dentro de um antigo portal dos Quincy's, duas figuras aparecem, e simplesmente era o pai do Ichigo e o pai do Ishida, e eles finalmente estão entrando na guerra. Mas antes nós vemos o que eles vieram fazer. A luta entre o Ishida e o Jugran continuava, e os dois voltavam a ter uma daquelas conversas estranhas, sobre o tipo de pessoa que o Ishida é. E sinceramente, nem mesmo o próprio Ishida entendia o porquê que o Jugran se interessava tanto por isso. Ainda mais porque na visão dele, aquela batalha já tinha cumprido seu objetivo. Desde o começo ele estava apenas ganhando tempo suficiente pro Ichigo chegar até o Yurabara. Por isso, o Ishida até questiona o próprio Jugran. Se o Yurabara é tão importante assim, então o certo não seria correr para ajudar ele o mais rápido possível? Mas o Jugran mantém sua calma de sempre, porque ele não vê necessidade nenhuma de fazer isso. Segundo ele já viu o futuro, e nesse futuro, tanto o Ichigo quanto todos seus aliados já estão condenados. Só que o Ishida não parece se importar muito, porque ele acredita que o futuro pode mudar, afinal várias coisas já aconteceram de forma diferente do que elas deveriam. E aí, bem nessa hora, o Jugran revela algo que faz até mesmo o Ishida tremer. Segundo ele, a habilidade de enxergar o futuro que ele estava usando não chega nem mesmo aos pés da que o Yurabara é capaz de fazer. E o pior, o que torna o Yurabara tão perigoso, nem sequer é essa habilidade. E aí o Ishida fica em silêncio por alguns segundos, sem entender o que o Jugran tá querendo dizer. E já que se alguém como o Jugran tá falando aquilo, então talvez eles realmente não entendam a dimensão do inimigo que eles estão enfrentando. Nesse instante, o Jugran decide encerrar a conversa. Ele levanta sua espada e deixa claro que ele não pretende revelar mais nada. Pelo menos não, até que aquela batalha termine. Cara, enquanto o Ishida tentava sobreviver na luta contra o Jugran, o Ichigo tava levando uma verdadeira surra do Yurabara. Era golpe atrás de golpe, e toda vez que ele tentava avançar, ele acabava sendo lançado para trás mais uma vez. A Orihime observa aquilo sem conseguir fazer nada durante aquela luta, até que ela finalmente consegue alcançar a roupa do Ichigo. Ela segura e implora para ele se acalmar, mas quando o Ichigo olha para ela, não existe nenhum desespero, não existe nenhuma raiva, nem mesmo nenhum medo. Aquilo é apenas um olhar tranquilo. Então a Orihime solta a roupa dele, e sem dizer mais nada, o
o Ichigo olha pra frente e volta a avançar contra o Yhwach, mas o Yhwach observa aquilo sem nem mesmo entender. Pra ele, parecia que o Ichigo tava correndo diretamente pra própria morte. Nesse instante, um ataque vem na direção do Ichigo e ele bloqueia aquele ataque. Ele salta pra frente e volta a investir mais uma vez. E aí o Yhwach sorri. Ele queria ver até onde aquele poder do Ichigo poderia chegar, mas ele também continua provocando, perguntando se o Ichigo tem medo de perder ele. E lembra que se ele cair ali, o mundo humano, a Soul Society e o Ecomundo também vão cair. Então, depois desse avanço e dessa surra, o Ichigo acaba recuando. E aí, imediatamente, o poder da Orihime entra em ação para curar os seus ferimentos. Por um segundo, ele respira fundo, e então ele avança novamente. Ele desvia de um golpe, mas então outro passa direto na direção do seu rosto. Mais daquela energia do Yhwach lançada e mais ataques surgem. E aí o Ichigo acaba sendo empurrado para trás, até que o Yhwach dispara um golpe muito mais poderoso do que os anteriores. Então, sem perder tempo, o Ichigo pede pelo escudo da Orihime, e ela reage imediatamente. Aquele escudo aparece bem na frente dos dois e bloqueia aquele ataque. Então o Ichigo agradece. E é nesse momento que a Orihime finalmente revela o que ela estava sentindo. Ela admite que ela não conseguia acompanhar aquela batalha e que ela estava completamente perdida. Mas quando ela finalmente conseguiu alcançar a roupa do Ichigo e olhar nos olhos dele, aquele olhar ficou gravado na sua memória. E é nesse momento que o Ichigo explica o motivo. Ele precisava ganhar tempo. Tempo suficiente para liberar sua Heihatsu Quincy. A Orihime acaba percebendo algo estranho. A cor da espada do Ichigo começa a mudar. E no instante seguinte, uma explosão gigantesca de Heihatsu toma conta do lugar. Até o Yhwach percebe imediatamente o que está acontecendo. Um sorriso aparece no seu rosto, porque ele finalmente estava vendo a carta escondida do Ichigo. E assim que a fumaça começa a se dissipar, a verdadeira transformação do Ichigo finalmente aparece bem na frente do Rei Quincy. Cara, o Ichigo acabou de completar sua transformação, e assim que olha pra ele, a Orihime já trava por um instante. Aquela forma faz ela se lembrar imediatamente do Ichigo Vassalord, mas dessa vez era diferente, porque bastou ele olhar pro rosto dele e viu que o sorriso ainda estava ali, e principalmente, ele ainda estava controlando aquilo completamente. Na mesma hora, a preocupação da Orihime desaparece, e até o Yhwach fica surpreso, porque agora o Ichigo estava liberando um poder Hollow muito maior do que antes. E aí o próprio Ichigo explica o que aconteceu. Aquele poder que ele tá usando sempre fez parte dele, ele foi herdado dos seus pais, mas o problema é que eles sempre viveram em conflito, e depois que as suas espadas foram reforjadas, aquele equilíbrio finalmente foi alcançado. Antes, bastava apenas um dos lados assumir o controle pro Ichigo perder completamente a consciência, mas isso agora já não vai acontecer mais. Mesmo assim, ele ainda admite que tá longe de dominar aquela transformação quando quiser, por isso ele precisou usar o próprio poder do Yhwach para despertar o seu lado Quincy, e aí ouvir isso faz o Yhwach abrir um grande sorriso, como se finalmente estivesse vendo o Ichigo que ele queria enfrentar. Só que o Ichigo não perde mais tempo conversando, ele apenas dá um passo e desaparece, e no instante seguinte, ele já tá parado bem na frente do escudo da Orihime. Ela fica impressionada, mas não tem nem tempo de perguntar nada, porque o Ichigo faz um único pedido. Agora aquela batalha vai ficar muito intensa, e por isso ela precisa manter o seu escudo ativado o tempo todo, e também ficar bem distante daquela luta, porque dali pra frente, qualquer erro poderia ser extremamente fatal. Cara, o Ichigo acabou de liberar o chifre da salvação, e ele teve que deixar bem claro que era melhor o Orihime deixar o seu escudo ativado o tempo todo e ficar bem longe daquela batalha, porque agora o bicho vai pegar. Então, depois de avisar a Orihime, a Heihatsu do Ichigo simplesmente explode. A pressão espiritual é tão absurda que começa a destruir toda a sala do Yhwach, e até mesmo o Rei Quincy fica impressionado, percebendo que aquela luta tinha mudado completamente de nível. E o Yhwach finalmente coloca sua mão na sua espada, só que nem isso acontece a tempo, porque num piscar de olhos, o Ichigo já estava bem na frente dele, e usando toda a sua velocidade, ele segura no braço do Yhwach, antes mesmo que a sua espada fosse completamente desembainhada. E sem dar qualquer espaço para reação, ele levanta sua lâmina e desfere um golpe com toda a sua força. Uma explosão acaba tomando conta daquele salão, e aí quando a fumaça baixa, vem a surpresa. O Yhwach tinha parado aquele corte, usando apenas a sua mão, como se aquele ataque extremamente poderoso do Ichigo não fosse forte o suficiente. Ele provoca dizendo que todo aquele poder era simplesmente medíocre, e aí logo em seguida ele contra-ataca, e o golpe acerta em cheio o Ichigo, lançando ele pro alto. Mas nesse instante, o Ichigo começa a liberar uma quantidade absurda de Heihatsu. E aí o Yhwach observa aquilo e acredita que já sabe o que vem pela frente. Um Getsuga Tensho. Mas então aquela energia aumenta e aumenta cada vez mais. Ele percebe que existe algo diferente ali. Aquela Heihatsu não é igual às outras. O Ichigo tá fundindo um poder naquele ataque. E quando ele finalmente dispara, o próprio Yhwach fica surpreso. Porque aquilo não era um Getsuga Tensho comum. Era um Gran Rei Zero. Um golpe poderoso bastante para finalmente atravessar a defesa do Rei Quincy e cortar o corpo dele pela primeira vez. Cara, o Ichigo finalmente conseguiu cortar o corpo do Yhwach, usando uma combinação de Getsuga Tensho com Gran Rei Zero, e até mesmo o Rei Quincy fica surpreso com aquilo, mas ele reage imediatamente. Com as próprias mãos, ele segura toda aquela energia e começa a esmagar ela, tentando destruir aquele ataque na base da força. Enquanto isso, ele ainda provoca o Ichigo, dizendo que ele jamais seria páreo pro poder dele. Só que o Ichigo nem mesmo responde, ele simplesmente continua avançando, até que a espada dele encontra do Yhwach, mas o golpe acaba sendo bloqueado sem dificuldade nenhuma, e isso faz o Rei Quincy
Quincy recuperar completamente a sua confiança. Ele afirma que já consegue prever cada movimento, até os pensamentos do Ichigo. E aí, no instante seguinte, o corpo do Yorohaba começa a mudar de forma. Uma massa sombria, coberta por diversos olhos, toma conta do corpo dele. Então ele admite uma coisa: o poder que o Ichigo mostrou foi realmente impressionante. Tão impressionante que dali em diante, ele não pretendia dar mais nenhuma abertura. Então os dois voltam a trocar golpes numa velocidade absurda. As espadas deles se colitem 1, 2, 3 vezes em seguida. Então o Ichigo decide mudar sua estratégia e ele vai lá e saca sua segunda espada. Só que o Yorohaba acompanha aquele movimento no mesmo instante. E aí a sua própria espada se divide em duas. E por pouco ele não acerta um golpe no Ichigo. Mas mesmo conseguindo escapar, o impacto acaba lançando ele para longe. Só que aí o pior acontece. Assim que ele pisa o seu pé no chão, uma armadilha escondida surge das sombras e atravessa o pé dele. O Ichigo já salta imediatamente e parte para outra estrutura destruída. Mas quando ele levanta seu olhar, ele vê que o Yorohaba ainda tá sorrindo, porque mais uma vez ele tinha caído exatamente onde o Rei Quincy queria. Cara, depois de uma trocação frenética de golpes contra o Yorohaba, o Ichigo acaba recuando, mas isso faz ele acabar caindo em uma armadilha. E aí logo depois ele salta e acaba caindo em outra. Então o Ichigo finalmente percebe o problema. Era como se aquele lugar todo tivesse coberto por armadilhas invisíveis. Nesse instante, o Yorohaba avança com a sua espada e o Ichigo acaba desviando por pouco. E então o Rei Quincy aproveita para revelar o motivo de toda aquela vantagem. O poder dele permite enxergar o futuro. E aí na mesma hora o Ichigo entende o tamanho daquele problema. Se o Yorohaba realmente consegue ver todos os futuros, então qualquer passo pode levar direto para outra armadilha. Mas mesmo assim, uma parte dele ainda acredita que aquilo ainda tem alguma limitação. Afinal, se aquele poder fosse realmente perfeito, o Yorohaba não teria precisado bloquear todos aqueles golpes usando a sua própria espada. Ele teria pensado em outro jeito de cuidar daqueles ataques. Quando o Rei Quincy percebe exatamente o que o Ichigo tá pensando, ele apenas sorri, e ele não planeja impedir o Ichigo de raciocinar. Muito pelo contrário, ele deixa que ele continue procurando uma saída, até que sem perceber, o próprio Ichigo acaba ativando uma outra armadilha. Então a sombra atravessa seu corpo e ele cai sem entender de onde veio aquele golpe. Ele olha pra cima e vê o Yorohaba se aproximando lentamente, a ponto de ficar cara a cara com o Ichigo. E ele diz que aquele foi um erro fatal. Então ele finalmente explica direito o seu poder. É como se o futuro se dividisse em incontáveis possibilidades, como se fossem grãos de areia espalhados pelo chão, ou até mesmo estrelas espalhadas pelo céu. Ele sabe que é verdade que o futuro pode mudar, mas isso apenas faz alguém saltar de uma possibilidade até outra. E o Yorohaba consegue enxergar absolutamente todas elas, todos os caminhos, todos os movimentos, todas as escolhas que o Ichigo poderia fazer. Só que mesmo assim, mesmo depois de ouvir tudo isso, o Ichigo não demonstra desespero. O seu olhar continua firme, porque aquela não era a primeira vez que ele enfrentava um inimigo que parecia ser impossível derrotar. Então ele segura sua espada com força e diante do próprio Yorohaba, ele grita liberando a sua Bankai.